Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso aulão de informática para a Polícia Civil do Paraná. Ao final, a partir de agora, serão 7 aulas para a gente fechar essa prova. Esse aulão aqui completo, a gente vai passar o edital inteiro, analisar questões de prova e mostrar para você como estudar informática a fim de gabaritar e chegar com tranquilidade na prova. Nossa meta é essa. As 6 aulas complementares é só você seguir essa playlist. Se você não tiver na playlist, aí não dá certo. Eu vou te explicar durante o curso como funciona. Mas tem mais 6 aulas que eu selecionei que complementam esse edital. São aulas gravadas recentemente de outros cursos que eu tenho no canal. Tem mais de 100 aulas já aqui no canal, porém dessas 100, separei 6 que se encaixam. Assistam essas e sigam as orientações, os exercícios, as dicas que eu vou passar aqui agora, que o nosso foco é gabaritar. Dá uma olhada nos comentários aí do pessoal dos cursos anteriores, a quantidade de gente que já está aprovada e que gabaritou informática com a gente, estudando grátis pelo YouTube, justamente. Bom, pessoal, primeira dica para você. A informática ela é bem extensa, vamos falar a verdade, é muita coisa. Mas a gente tem um edital que cerca isso. Como que você faz, então, para estudar informática? Eu gosto de brincar com a analogia que eu falo do gigante. Como que você faz para derrubar um gigante, ou seja, um problema muito grande? Você pega esse problema e parte ele em frações pequenas. Imagina aqui que você está encarando esse gigante aqui, ó. Esse gigante aqui, ó, do Linux, esse bonequinho que está aqui que representa o símbolo do Linux. Está aqui, ó. Imagina que você tem que vencê-lo. A estratégia é bem simples. Você vai pegar esse gigante, vai cortá-lo em partes. É só analogia, tá, pessoal? Uma brincadeira, ninguém vai cortar o pinguim, viu? Que ele é bonzinho. E depois você vem aqui, ó, resolve essa parte, resolve essa outra, esse pedacinho que faltou aqui e por aí vai. Quando você menos esperar, você resolveu o gigante todo. Primeira parte. Segunda, para finalizar a nossa brincadeira aqui, você tem que saber qual gigante você corta. Talvez você esteja cortando o gigante errado. E é isso que muitos alunos têm feito, infelizmente. Pega o edital, analisa, entende uma coisa, mas na verdade é outra. Então, nesse caso, é interessante que você tenha um professor da matéria que te oriente, separe o seu material para que você foque. E esse é um dos principais elementos para que você consiga ir bem na prova. Porque faça essa imensidão de matérias. Se você não focar em estudar direito e selecionar as questões específicas, aí realmente fica um pouco mais complicado. Em relação ao curso, cargo escrivão, banca Copsuel, já analisamos o perfil da banca, separamos várias questões, vamos fazer algumas aqui agora. 100 vagas mais cadastro reserva, que é importantíssimo, pode chamar muito mais pessoas do que isso. Alguma dúvida que você não queira postar aqui no comentário, pode mandar para contato@fabianoabreu.com que a gente está lá à disposição. Cronograma, pessoal, aqui está a primeira parte, então. São só 4 itens. Eu vou esmiuçar esses 4 itens aqui daqui a pouco. A gente vai passar um por um, explicar como que estuda e para você que já tem seu material, você saber selecionar isso aí. Tá aqui esses 4 itens. E as aulas complementares são essas. Separei 6 aulas, como eu falei, eu tenho mais de 100 aulas aqui no canal já, aulas recentes, gravadas esse ano. Todas essas que eu vou recomendar foram gravadas há poucos dias atrás. Porém, verifiquem aqui, ó, Polícia Civil de São Paulo, Polícia Federal, Polícia Civil de São Paulo e TJSP. São 3 cursos distintos, com grades imensas de informática. Polícia Civil de São Paulo, então, foi uma grade extremamente ampla. Eu pincelei dentro desses cursos, analisei com calma e separei só aquelas que vão te atender. Então, assistam essas. Já montei a playlist, acabou essa aula, você vai clicar na setinha que tem no final do canal lá, que é a setinha de avançar, que fica no cantinho aqui do player, em algum local aqui, já vai cair na segunda. Mas você tem que estar na playlist. Qualquer dúvida, possa ser que a gente direciona, manda o link direto para você assistir todas. Em relação à matéria agora, vamos começar a estudar. Vamos para a página 7 do nosso material. Eu montei um e-book focado na grade Copsuel, com todas as matérias. Ele vai ser a nossa orientação desse curso. A gente vai aqui para o índice, cronograma de matérias. Aumentar só um pouco aqui. O que eu observei, pessoal? O edital foi publicado dia 6/9, eu até comentei aqui, ó. E em 14/9 ele foi republicado. Na minha parte, que é informática, o que eu observei lá? Estava escrito BR Office, mudaram para LibreOffice, apenas para direcionar mais um pouco, né?
São versões similares, o BR-Office ele foi descontinuado, você não encontra mais para baixar nos sites oficiais. Se você clicar BR-Office, você vai ser direcionado para baixar o LibreOffice. Então, é a plataforma mais atual. Eles fizeram essa correção porque deve ter feito um copia e cola do último edital. Em relação à grade especificamente, muita atenção agora. O item 1 não tem novidade, são os 3 aplicativos de escritório do LibreOffice, que é o Writer, que é um editor de texto, Calc, que é um editor de planilhas eletrônicas, e o Impress, que é o nosso editor de slides, é como se fosse o PowerPoint. A gente vai trabalhar questões dele aqui daqui a pouco. Item 2, a banca foi bem direta. Linux, só. Aí se você for estudar sozinho, sem muita experiência, você vai estudar tudo quanto há e pode ser que você não estude aquilo que realmente a banca cobra e que as bancas têm cobrado no Brasil inteiro. Então a gente selecionou, compilou um material mais específico sobre Linux. O item 3 fala de internet e intranet. Aí eu recebi algumas perguntas perguntando o que é isso aqui, ó. Fiz um resumo. O que eu disse aqui? Para a gente atingir o núcleo que é internet e intranet, a gente precisa passar um pouquinho sobre redes, básico do básico, porque esse edital não veio especificando rede de computadores. Quando vem, aí o bicho pega em relação a protocolos mais avançados e tudo mais. Não é o nosso caso de estudar, aprofundar em protocolos. A gente vai passar uma breve teoria sobre redes, e-mails, um pouco sobre navegadores, uma vez que a banca se refere a ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet. Por fim, o item 4 fala, o item 4 é que eu recebi mais e-mails perguntando. Muita gente não entendeu o que é isso aqui, ó. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações. Não tem nada demais, assunto será tratado junto ao item 1, Linux. Refere-se à manipulação de dados. Está mais direcionado àquela questão de diretórios, arquivos, permissões de arquivos, onde que cada arquivo é armazenado, como que você gerencia, como você organiza e gerencia as informações dentro do Linux, que é o objeto da nossa prova. Essa parte de Linux, eu já gravei 3 aulas e vou deixar o link para vocês aqui assistirem. Assistam, que é exatamente aquilo que você vai precisar para a prova. A tendência de cair é muito grande. Eu peguei questões da Copswell, questões da FUMARC, VUNESP, CESP, focadas basicamente naquilo que tem sido cobrado ultimamente, o que virou moda, né? Ser cobrado. Mas eu quero só te situar aqui, porque você precisa entender onde você está para o seu cérebro começar a assimilar. Se você ficar meio perdido, fatalmente você não pega nada. Quando você começa a estudar uma matéria e não entende onde você se encontra, você fica um pouco perdido. A gente está nesse miolo aqui, ó, Linux, onde que o Linux está. O que representa esse desenho aqui? Mais uma vez você aqui, ó, o homenzinho, people é, isso aqui é você, usuário. Você está nessa primeira camada aqui, ó, camada mais alta, começando de cima para baixo. Na informática, vários segmentos como programação, rede, estrutura, organização de computadores é dado em camadas. Acostumem a organizar seus estudos em camadas, que na informática você vai achar muita literatura exatamente dessa forma. Assim fica fácil para você se situar. A gente está nesse momento aqui e a gente vai passar para cá. Esse curso específico não cobrou essa parte aqui, ó, não cobrou hardware. Então essa última camada de hardware a gente não vai estudar, não precisa, não está no edital. A gente vai pegar isso aqui, ó. Mas o que representa isso? Na verdade, pessoal, isso aqui é um computador completo. Esse desenho, esse mapa, se você vê isso em uma prova, isso quer dizer o seguinte: vou representar como um desktop mesmo, um gabinete de um computador, uma torrezinha de computador. Imagina aqui um computador, botãozinho liga e desliga. Essa parte física, gabinete, teclado, mouse, monitor, tudo isso é o hardware, está aqui. E dentro do hardware tem mais subdivisões que estão aqui que a gente estuda na parte de hardware, não vão passar isso. Subindo um nível, passando para esse nível de cima, é onde você vai dar vida a essa parte de hardware, essa parte física. Você instala o sistema operacional, que é um software básico, anotem esse conceito. O sistema operacional é um software básico. Eu tenho essa teoria anotada aqui também, você vai ler isso lá depois. O software básico ele é instalado para dar vida. E depois que deu vida, iniciou tudo, aí você precisa de aplicativos para começar a usar o computador. Você não instala um sistema operacional para usar o sistema operacional. Ele é um software básico, ele vai fazer com que tudo funcione. Mas aquilo que você interage, que está mais próximo de você aqui, ó, mais próximo da sua camada, são os apps, né, que a gente conhece hoje em dia como aplicativos, apps. A camada de aplicação ela é bem alta e está perto do usuário. Ali você tem, por exemplo, o Writer, Calc,
Impress, que são objeto da nossa prova. Você tem navegador de internet, uma série de coisas que você manipula ali. É um software aplicativo. E tem um software intermediário, que eu explico também, que é o software utilitário, que não é aquele software que você vai utilizar para manipular, mas ele serve como se fosse uma assistência para o computador. Ele apoia o sistema operacional e faz com que o aplicativo funcione bem. Ele está naquele meio campo. É um software utilitário. Por exemplo, um antivírus. Ele está ali, não é para você utilizar um antivírus que você gosta de antivírus, você abre para brincar com antivírus, para ouvir música com antivírus, não é isso. Ele está ali para te dar suporte. Ele não entra na categoria de software básico, nem aplicativo. Ele é um software utilitário. Então, situando, a gente vai estudar agora Linux, que está em qual camada? Está na camada do meio aqui, ó, nessa camada mais do miolo, que é o kernel, núcleo. Kernel quer dizer cerne. Cerne de árvore, núcleo, miolo, é o miolozinho. Importantíssimo, você vai ver isso na aula lá, mas já vai servir de revisão. Eu vou adiantar porque isso aqui com certeza, prova que tem Linux, costuma te dar essa chave aqui, ó. Jamais confunda software livre com software gratuito, que é o freeware. As bancas gostam de misturar esses temas nas questões. Não quer dizer que um software livre, que é o caso do Linux, ele seja um software gratuito. Existem versões do Linux, como o Red Hat, que é uma versão paga. O Linux, ele trabalha com a licença GPL, que é General Public License, que ela tem um copyleft, não é copyright. Mas basicamente, o que as provas sempre perguntam, sempre está aparecendo aqui, ó, são as 4 liberdades de uso desse software livre. Começa com a liberdade 0, depois vem 1, 2 e 3. Resumindo, pessoal, você tem que ter acesso, você pode utilizar o software para qualquer fim, você pode estudar o código-fonte dele, pode modificar o software, dar sua cara para ele, não é só configurações não, entrar lá no código-fonte, se você tiver condições de programar e alterar, e depois compilar isso em mídia e distribuir, redistribuir sua versão. Por isso que você vai ouvir muito em prova aparecer a palavra distro. Vem de quê? De distribuição. Você tem um CD do Linux, você pega esse CD, abre, você entende de programação, altera ele todo, coloca a sua cara lá. Você pode dar um nome para isso aqui e redistribuir. Essas 4 liberdades estão incorporadas na licença GPL, que é a licença que norteia as permissões de uso do Linux. E isso leva para a prova. Qual que é a dica para você memorizar? Isso foi dica de um aluno, hein? Não é minha. Um aluno comentou isso aqui, ó. Você começa... Eu tinha feito uma mnemônica, o cara fez uma melhor do que a minha, então vamos usar do aluno. Não lembro o nome dele, não vou dar o crédito porque não lembro realmente. Mas se você estiver assistindo essa aula, se você foi o aluno, pode postar no comentário aí. Você coloca a letra M aqui. Você escreve, na verdade, mude. Aqui, ó, mude. Fazendo a brincadeira com relação ao Windows. Porque mude de ideia, saia do Windows e vá para o Linux. Aí você vai memorizar as 4 liberdades que caem em prova. Mudar. Aí o M de modificar. U de utilizar. Está aqui. D de distribuir. E o E de estudar. Para você modificar, para você estudar, você tem que ter acesso ao código-fonte. Utilizar não, você pode instalar uma mídia. Isso foi perguntado em prova, hein? Isso que eu estou falando aqui agora. Você, para utilizar, não precisa acessar o código-fonte. Mas para estudar o código-fonte, você tem que ter acesso a ele. Um software, por exemplo, proprietário, que é o caso do Windows, você não consegue estudar, porque você não tem acesso ao código-fonte. Mas isso eu explico nas outras aulas com mais detalhe. Eu estou adiantando para vocês aqui, porque quando você chegar lá não virá surpresa, já vira revisão. Vamos para a página 16. Isso aqui, pessoal, é basicamente a essência do item 4. Eu não vou explicar agora, que essa aula aqui realmente, eu ministrei essa aula já, vou deixar na playlist para vocês. E tem várias questões de prova em relação a isso aqui. O que você precisa saber? Imprime isso, guarda no bolso, memoriza. Cada pasta dessa, isso aqui é como se fosse a pasta do Windows. Pasta C, 2 pontos, aquelas pastinhas que você cria. Elas estão aqui. No Linux funciona de forma diferente. Essa aula eu não vou passar agora, porque você tem a aula seguinte, já é essa aula, eu já explico isso aqui, ó. Basicamente, então, isso vai ser a questão do item 4 que está no edital. Só para matar a curiosidade, olha o que pode ser perguntado. O diretório selecionado MNT é utilizado para concentrar programas, armazenar arquivos, encontrar arquivos. Não tem nada de difícil nisso. Está tudo escrito aqui.
É só você olhar. Diretório MNT, o que é isso? Ele está aqui, ó, tem algum lugar, você localiza ele aqui, ó, MNT. Montagem de um sistema de arquivos externos temporário. Ele tem uma variação aqui também, eu explico na próxima aula, com mais detalhe, cada um deles e tal, fazemos questões de prova. Mas basicamente esse aqui é a organização do Linux, a organização de dados, de informações, é dada dessa forma. Essas partes que eu estou passando agora, eu não estou explicando, é para você já dar uma adiantada na leitura, assistir às aulas, são os principais tópicos mais recorrentes em prova. Permissões do Linux, por exemplo, esse aqui eu gastei um fosfato danado, porque era uma matéria que muita gente tinha dificuldade. Depois que eu montei essa parte aqui toda desenhada, colorida, e associei com questões, todo mundo acertou, todo mundo, sem exceção, e ficaram assim, impressionados de ver como que é simples e que, sei lá, talvez a forma de explicar deixa o negócio muito complexo, porque são letras, R, W, X, o camarada não entende direito. Eu detalhei, como eu falei, peguei o gigante, quebrei ele todinho, expliquei parte por parte, de forma que quando você chega agora e cai uma questão sobre comandos, sobre permissões, você acerta todas sem exceção, porque você aprende o beabá. Está aqui bem detalhado, bem desenhado. Essa numeração aqui, ó, bem simples, é só dar uma lida, o negócio ficou assim, mastigado, ficou muito legal. Na página 24 eu separei uma questão, 24, 25, questão extremamente capciosa. Muitas pessoas preparadas erraram por causa de um detalhezinho pequeno, mas eu explico na próxima aula. Pode ficar tranquilo, tá lá tá na playlist aí. Na página 59 a gente vai fazer uma questão da Copswell, que é a banca que você vai encarar. Eu vou analisar ela aqui antes de explicar a teoria, porque a teoria está nas aulas também de internet que eu mostrei lá, que eu deixei na playlist. Mas para você entender o que aquele edital quis dizer com aquele tanto de conceito de internet, intranet e tudo mais, olha o que a Copswell trouxe para a gente. Em relação à navegação na internet, atribua verdadeiro ou falso. Resumindo aqui, né? O endereço www.gmail.com é um endereço de correio eletrônico válido. Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê, pessoal? Isso aqui não é endereço de e-mail, não. O e-mail, ele é usuário, servidor. Tem outras formas que as bancas apresentam. Um pouquinho para cima, tem a teoria toda explicando as variações disso. Mas cai muito em prova. Esse aqui é um arroba, tá? Ficou feio assim, mas é um arroba. O que quer dizer isso aqui? Resumindo, resumo da ópera. Usuário, que é o arroba, no servidor. Por exemplo, o usuário no Gmail. Para ser um e-mail, então teria que ter, por exemplo, Fabiano no gmail.com. Ou seja, esse arroba significa ou seja, você tendo um espaço em disco no servidor do Gmail, do Hotmail, do Yahoo. Essa é a estrutura básica de um e-mail e sempre é cobrada em prova. Ransomware é um tipo de código malicioso capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário no teclado do computador. Tá na moda cobrar isso aqui, viu? Várias provas têm cobrado isso aqui. Ransomware, na verdade, ele criptografa o HD e tudo mais. Quem captura tecla é um keylogger. Keylogger, um log de capturar a tecla. Então não é, tá falso. Porém, essa questão aqui, ó, eu acredito que não cai na sua prova, porque isso aqui está relacionado à segurança. Embora tenha lá aquele conceito de internet, intranet e tudo mais, quando a banca cobra isso aqui, ela acrescenta um item de segurança e não foi colocado nesse edital. São conceitos básicos. Vou na próxima aqui. A utilização de guias ou abas permite abrir diversas páginas em uma mesma janela. Esse a gente sabe que é verdadeiro, né? Muito fácil essa questão. Pulei de página, vou mostrar como ficou por enquanto. Ficou falso, falso, verdadeiro. Vamos ver se só com essa informação que a gente acertaria. Falso, falso, verdadeiro. Letra E. Dava para marcar, tá vendo? Você tendo certeza, não precisava nem de olhar o resto. Vamos ver se vai bater essa aqui. Vou deixar até marcado então na confiança. Nos navegadores de internet, Ctrl F de Find abre um campo para busca de texto. Verdade. Ctrl F é para busca mesmo de texto. Opa, verdade. FFVV. Deu certo. A última tem que ser verdadeira. Spam é um termo que se refere a e-mails não solicitados, que geralmente são enviados para um grande número de pessoas. É o conceito de spam. Verdadeiro também. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Então, realmente, a letra E.
Aqui para baixo tem mais outras questões, o máximo de questões da Copswell que eu localizei, eu postei no material. Porém, não achei tantas questões assim, porque não é uma banca tão popular quanto o CESP, VUNESP, que tem muitas questões. Mas aquelas que eu achei que se encaixaram no edital, eu deixei aqui para você resolver também. E o gabarito está logo embaixo aqui. Ó. Vamos para a página 141, falar sobre o LibreOffice agora. 141, vamos pular bastante aqui. Mas eu espero que você passe o material todo. Aqui começa a teoria sobre editor de texto Writer. Eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte. Primeira diferença, algumas vezes vocês vão ver eu mencionando aqui o Word em contraposição ao Writer. Às vezes fala um pouco de Linux e Windows. Por que eu faço isso uma vez que a sua prova não tem nem Windows nem Word? Porque as provas cobram dessa forma. A gente vai fazer uma questão, acho que agora, daqui a pouco, que compara isso. Está cobrando Linux, está cobrando LibreOffice, por exemplo, e mistura as extensões, padrões de outras plataformas, principalmente o Windows, que é a mais utilizada, né? Mais utilizada que Linux, mesmo porque muita gente não gosta do Linux, acha complexo. Não tem nada de complexo. Depois que você estuda, você vê que é a mesma coisa, muitas vezes até mais leve. Mas aqui, a primeira diferença, então, entre o Word, que você já deve conhecer, e o Linux, o LibreOffice, na verdade. O LibreOffice Writer, tanto o Impress quanto o Calc, que é do pacote LibreOffice, né, os aplicativos de escritório, eles ainda mantêm aquela barra de menu. Não tem faixa de opções com guias, grupos e tarefas. Ele tem a guia de menu aqui, onde você clica e aparece o menu grandão aqui embaixo. Nós vamos detalhar isso aqui mais para baixo. Dá um pause, pessoal, agora. Eu recomendo que você baixe. Eu acredito que a maioria de vocês não está trabalhando com Linux. A maioria tem o Windows. Mas o LibreOffice, ele é totalmente compatível com o Windows. Você vai acessar aqui o site. Esse endereço aqui, para baixar, acesse https. Na verdade, não precisa digitar isso aqui não. Digita LibreOffice no Google, você vai achar esse endereço aqui de cara. É só clicar em baixe já, mandar avançar, avançar, concluir. Pronto, vai estar instalado o LibreOffice na sua máquina, com todos os aplicativos. Por que é interessante você instalar? Ele é leve, esse sim é grátis. Lembram que nem sempre o software livre ele é grátis, mas no caso do LibreOffice ele é gratuito, compatível com o seu sistema e vai te ajudar a estudar. Então baixa ele aí para você treinar e fazer os exercícios que eu vou propor daqui a pouco. Baixou? Então vamos trabalhar aqui. O que a gente precisa trabalhar em Writer? Principalmente teclas de atalho, eu tenho várias aqui, separei as principais. Não só aqui destacando, mas separei em colunas também para você estudar. E também separei cada guia dessa, cada menu desse e destaquei as teclas de atalho dessa forma aqui. O que eu fiz com o menu arquivo, você vai fazer com o menu editar, exibir, inserir, formatar. Eu vou passar um exercício daqui a pouco. Eu já deixei o print dele aqui, todos eles estão marcados dessa forma. Mas esse exercício na sequência, que é um exercício pequenininho, você vai fazer em cada um deles, para memorizar. Peguei como exemplo aqui o primeiro menu, o menu arquivo, separamos todas as ferramentas e a gente vai trabalhar um pouquinho com a mais utilizada, que é o salvar, tá aqui, salvar. Quando você clica em salvar, vai abrir essa janela aqui, Fiz um print dela e destaquei aquilo que cai em prova. O que você visualiza aqui? Vou salvar o documento. De forma nativa, não vou usar a palavra padrão, porque ela está aqui em outro contexto, eu vou explicar. Embora também na aula também eu vou explicar, tem uma próxima aula que eu explico com mais detalhe. Não vou entrar com muito detalhe agora para não perder tempo. Mas na aula de LibreOffice Calc eu explico o que é padrão e extensão com mais detalhe lá. Mas em resumo, o padrão é ODF, a extensão é ODT, a extensão padrão, a extensão nativa. Quando você não muda, ele vai salvar como ODT, Open Document Text, que é documento, formato de documento de código-fonte aberto. Esse Open sempre se refere a aberto. O padrão, assim, só para adiantar um pouco, esse ODF em letra maiúscula, ele é como se fosse um pacote que dentro dele cabe todas as extensões, como essas outras demais, do pacote LibreOffice. Agora, em questão de compatibilidade, que é perguntado em prova, olha a quantidade de coisa que ele é compatível. Você pode salvar como o Word versão 2007 até 2013, e aqui se encaixa 2016 também. 97, 2003, que é só o doc, não tinha um X ainda. E vou chamar a atenção, olha aqui, destaque para doc e docx, que são as mais cobradas. E vou chamar a atenção para outra coisa.
Não tem PDF aqui. Ah, então o LibreOffice não salva em PDF? Não, ele exporta como PDF, como foi perguntado em prova. Agora, muito cuidado com essa questão que eu falei. Depende do contexto da sua questão. Eu vi uma prova que foi tão capciosa que ela perguntou: LibreOffice salva como PDF? Todo mundo, sim, verdade. Consideraram como falsa, porque ela exporta como PDF. Para mim dá na mesma. Eu entraria até com recurso, mas vocês já viram que recurso a banca geralmente não aceita. Dificilmente a gente ganha um recurso. Vai da cabeça do examinador e tudo mais, é uma questão que a gente não vai entrar no mérito aqui. Mas preste atenção para um detalhe. O local de exportar em PDF no LibreOffice não é por aqui, conforme acontece no pacote do Office. No Word, por exemplo, você tem as duas formas. Você pode salvar como e escolher o PDF aqui, ou pode exportar como PDF. Aqui no LibreOffice não, você só exporta direto, ou direto pelo ícone aqui em cima, ou no arquivo, vamos voltar aqui. Arquivo, exportar como PDF, tá vendo? Menu arquivo. E tem no menu também lá um íconezinho de exportar direto. Mas se você ver arquivo, salvar ou salvar como, não vai aparecer. Vamos lá, arquivo, salvar. Ctrl S. Aquela tela que eu printei é essa tela aqui, ó. Não vamos achar PDF, não tem, pode procurar. .xml, HTML. Agora vamos a arquivo, exportar como PDF. Exporta, normalmente, tá vendo? Ou direto aqui pelo ícone, exportar como PDF, também. Então ele realmente salva em PDF, você exporta. A banca foi muito capciosa nessa questão. Aí você tem que ter maldade para interpretar o que está escrito ali e não cair em pegadinha direto. Com certeza teria uma questão lá mais certa. Mas fato é, você consegue exportar tanto no Word quanto no LibreOffice Writer como PDF. Porém, você não acha ele aqui no menu Arquivo, Salvar. Vai ter que estar no Exportar. Agora, vamos tentar responder as seguintes perguntas. Coloquei um exercício aqui para você. Essas perguntas não tem em todos os menus. Você vai se fazer essas perguntas, vai elaborar conforme o contexto. Você vai interagir com o sistema para você amadurecer sua percepção na informática e chegar na prova mais tranquilo. Vamos ver se você consegue responder isso aqui. Em qual menu a opção salvar se encontra? Nossa, essa ficou de graça, né? Menu arquivo. Qual sua tecla de atalho? Salvar é qual? Ctrl S. Qual a extensão padrão do Writer? ODT, Open Document Text, de texto. Qual o padrão que possui todas as extensões do LibreOffice? Como eu não expliquei, a revisão total está aqui, ó. O detalhe do nosso e-book. Anota a página que você está. Vamos ver. Página 144. Quando aparecer esses links, você pode clicar. Ele vai te remeter para a página que tem a revisão. Vamos para a página 85. Aqui explico tudo sobre padrão, extensão, comparando o Windows com o LibreOffice e tal. E mais para baixo tem até uma questão de prova aqui explicando essas questões. Duas questões interessantes que eu recomendo que você faça. Fez a revisão, volta lá para onde você estava. 144. Agora vamos conferir o gabarito, né? Respostas. Em qual menu a opção salvar se encontra? Menu arquivo. Tecla de atalho Ctrl S, extensão ODT e o padrão ODF. Tá aqui, ó. O padrão é aquele que incorpora todas as extensões. Se tiver com dúvida ainda, assiste a próxima aula que eu explico com detalhe. O que você aprendeu com isso? Você está aprendendo, na verdade, a estudar a informática da forma que tem que ser para a prova. É diferente do dia a dia? É um pouco diferente do que aquela pessoa que sabe fazer tudo na frente do computador, mas na hora da prova não sai nada. Porque você tem que quebrar as janelas, derrubar tudo direitinho, separar e memorizar detalhes. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Vou reparar um detalhe aqui. Olha aqui, menu arquivo, editar, exibir, inserir, formatar, estilos, tabela, ferramentas, janela e ajuda. Você vai eleger alguns para estudar com mais propriedade. Arquivo e editar são os dois principais, de longe, são os que mais caem. Depois vem exibir um pouquinho, é muito fácil, quando fala que em exibir é mais fácil de você assimilar. A banca tenta misturar exibir com inserir. Aí você dá uma olhadinha, mas quando você lê com cautela, com calma, e fazer algumas perguntas em relação a isso aqui, você vai ver que aquela matéria que todo programador, todo designer estuda lá na faculdade,
que chama IHC, Interface Humano-Computador, você vai entender que o cara agrupou de forma lógica. Depois que você estudar isso aqui umas 2 vezes e fizer algumas questões, você vai ver que tem opções que não vai se encaixar de jeito nenhum. Por exemplo, arquivo novo. Editar novo não vai estar nunca, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa percepção você só tem a partir do momento que alguém te fala para você olhar com esses olhos, para você ver que essa coisa é dividida de forma lógica. Uma passada rápida que você dá aqui, mais o exercício que eu vou te passar aqui agora, não tem erro, você jamais vai errar isso aqui. Fiz com todas agora, separei todas os menus e dei um destaque aqui para as teclas de atalho. Então tem aqui editar, exibir, tá vendo? Tá tudo aqui para baixo do material. No final das contas, você vai fazer a sua revisãozinha lá. Tem que estudar todos? Não. O que nós vimos naquela VOF? Você sabia a metade, o resto você já elimina. Tenta estudar o máximo possível, mas aquilo que você estudar, estuda com qualidade. Não estuda por escoco, tentando ter volume, não. Tenha qualidade. Um pouquinho com qualidade, eu tenho certeza que você vai fazer uma prova muito melhor do que uma quantidade enorme, sem qualidade, para você ficar simplesmente pensando assim, eu vi isso, mas não lembra o que era. E não adianta. Estuda aquilo que você conseguir passar, passa com maestria, com qualidade. Pessoal, em relação ao material, o nosso e-book, ele se encontra à venda no nosso site, fabianoabreu.com. Esse aqui é o e-book que nós estamos trabalhando com ele. É o mesmo. É esse aqui. 182 páginas é o material que eu montei específico para esse concurso. Muita gente já adquiriu, já recebeu, está acompanhando aí. Se você não tem, recomendo fortemente que você acompanhe. Porque, olha aqui, custa apenas R$ 23,00, pessoal. É o preço de um Subway e pode gerar a sua aprovação. 5 questões de informática a mais te coloca dentro da vaga. E quem não faz o negócio passo a passo, não acerta. É onde você consegue passar à frente. Mas imagine que você, não, Fabiano, já tem meu material, não posso adquirir agora, não quero adquirir, eu tenho um material muito completo aqui, sem estresse, sem ressentimento. Pode perguntar no comentário normal, pode mandar e-mail para mim normal. Não está vinculado compra com interação aluno-professor, de forma alguma. Tranquilo? Só te peço uma coisa, foque na grade do edital, assista às aulas para que você, dentro do material que você tem, você estude o que está na grade, beleza? Agora, em relação a quem está comprando, pessoal, transferência e boleto, a transferência tem que mandar comprovante para liberar a transferência eletrônica lá. E boleto pode levar até 3 dias, não é automático. Então, o que eu autorizei o pessoal de vendas? Se você utilizar uma dessas 2 formas aqui, manda o e-mail na hora e fala assim, solicita envio, acabei de fazer a transferência, eu paguei através de boleto, e na aula o Fabiano mencionou que poderia solicitar que vocês encaminhem antes. O pessoal vai enviar na hora, porque a prova já está em cima, então não dá tempo de você esperar. Você comprando esse negócio aqui agora, no próximo horário que tiver gente no expediente, já vai estar na caixa de e-mail, eles já vão te responder e te encaminhar. Não espere o boleto virar os 2, 3 dias que você vai perder muito tempo. Tranquilo? Já no cartão não. Cartão você comprou, já encaminha direto. Finalizou lá, já chegou. Não chegou na hora, pagou pelo cartão, não chegou na hora, olha na caixa de spam. Mas qualquer outro problema, pessoal, comprei, eu tive uma dificuldade aqui, eu li, manda o e-mail na hora, não fica esperando, tá? Manda o e-mail que o pessoal vai ficar lá satisfeito e vai te responder com toda a paciência e presteza do planeta. Questãozinha simples, mas olha o que eu falei. Eu só coloquei essa questão para mostrar para vocês que as bancas misturam. Mesmo cobrando Linux, no caso aqui cobrou o pacote BR Office, eles misturam teclas de atalho, olha aqui, do Word, para confundir. Então tem hora que você tem que comparar uma versão com outra, uma plataforma com outra. Vamos analisar isso aqui. Assistente administrativo, você perde. No software Writer do pacote BR Office 2.4, isso aqui se aplica ao LibreOffice normalmente, tá? Um atalho de teclado tem por significado selecionar todo o texto. Como eu seleciono tudo no editor de texto? Vai depender. Se for o Word é de uma forma, se for o Writer é de outra. Alt T? Não. Alt T no Writer, o Alt aciona lá em cima as letrinhas do menu e o T vai ativar a tabela. Aí você vai insere uma tabela com Alt T. Ctrl F12 é o recurso. Dá uma olhada aqui que eu estou falando, para quem ficou perdido aí. Para quem ficou moscando aqui, Quando eu aciono Alt, percebam que eu ativo aqui, o menu é ativado. Olha lá, apareceu, ficou o arquivo aqui, ativado. Estão vendo aqui?
Estou acionando o Alt no teclado. Se eu aciono o T, olha lá. Embaixo do T tem uma marquinha, ó, T, ó, de tabela. Embaixo do S, ó, do estilos aqui, ó, também tem marcado. Cada um vocês não perceberam, né? Tá vendo que são detalhes? E um atalho direto para a tabela é o Ctrl F12. Eu quero inserir uma tabela aqui, ó, Ctrl F12, você insere uma tabela direto. Ctrl T, seleciona tudo, mas é no Word, seleciona todo o texto no Word. Ctrl S, no Writer, salva, a gente viu isso um pouco acima. Ctrl A é o gabarito. O Writer seleciona todo o texto. Quando você dá um Ctrl A aqui dentro, Ctrl A, seleciona tudo. Alt A, pela mesma forma do Alt. O Alt vai ativar o menu. E o A de arquivo. Alt A de arquivo. A próxima questão é só essa janela aqui, tem um enunciado que nem precisa ler. No nosso caso aqui, tá? Na sua prova, pelo amor de Deus, leia tudo com detalhe. Essa aqui é o seguinte. Várias bancas têm cobrado isso aqui. Vamos fazer porque essa eu quero mostrar para vocês um detalhezinho. Geralmente, as bancas fazem isso. Enumera tudo e você tem que conhecer a janela. Se você quebrou cada pedacinho, como eu falei, fica fácil. Vamos resolver essa aqui, ó. Olha que coisa bacana. Barra de rolagem é o mais fácil, né? Você conhece. Rola daqui, daqui, é o 3. Então vamos lá, barra de rolagem é o 3. Barra de título. Onde fica o título? Se você começa a escrever uma redação, um livro, o título fica lá em cima. Se você perceber aqui, está escrito sem título, LibreOffice Writer. Sem título, a barra de título é essa aqui então, ó. 5, 3, 5. Barra de ferramentas. Onde eu tenho ferramentas aqui? Vamos olhar? Aqui em cima a gente viu que é o menu, né? A ferramenta está um pouco abaixo aqui, ó. Nós vamos explicar isso com mais detalhe um pouco para baixo nessa aula ainda. Aula um pouco extensa, se você precisar dar um pause, toma um café, volta. Quero passar muito conteúdo aqui ainda. Barra de ferramentas está aqui então, é o número 1. Barra de ferramentas é 1. Barra de status. Status, pessoal, é aqui embaixo, ó. Estou na página 1 de 1, padrão, português, Brasil, idioma. Se eu clicar com direito aqui, eu habilito outras funções para eu me localizar, para eu saber o status do documento que está aberto. Então a barra de status ela é aqui embaixo, ó. Então status é o 4. Vamos ver se dá certo? 3, 5, 1, 4, para ver se já dava. 3, 5, 1, 4, já dá para marcar, né? C. 3, 5, 1, 4, ó. Então esse aqui tem que ser 2. O 2 não apareceu ainda, 3, 5, 1, 4. 2, barra de menu. Vamos ver? Menu está aqui em cima. Fechamos. Bem fácil, tá vendo? Memorizem isso aqui. Vamos ver o gabarito se nós acertamos mesmo? Letra C. Vamos fechar lá o gabarito. Gabarito, letra C. Fechamos, acertamos mais uma. 160 botões. Vou pular mais aqui. Eu estou pulando aqui para adiantar, para mostrar a você como que navega no material. O material que está lá é idêntico a esse aqui. O material que está no site é esse aqui. É esse material, idêntico. Botões, pessoal. O que você vai fazer aqui? Baseado no que a gente já estudou, eu fiz um exercício aqui, ó. Anote, tente fazer sem consultar primeiro o nome de cada um. A caneta, viu? Por que a caneta, Fabiano? Porque a caneta aumenta a sua responsabilidade. Imprime essa página e tenta fazer exercício. Ah, mas eu vou fazer no lápis que eu apago e tento de novo. O objetivo é você não apagar, é fazer uma vez só. Quando você está usando a caneta, isso é técnica de estudo, pessoal. Já li isso em algum lugar. Depois eu mostro para vocês. Quando você vai montar um mapa mental, por exemplo, se você começa a escrever, desenhar um mapa mental a lápis, você faz de qualquer jeito que você sabe que você pode apagar. Quando está na caneta, você concentra, você cria mais conexões, ó, no seu neurônio, no seu cérebro. Faça a caneta. Por exemplo, vamos começar aqui. Vou fazer uns 3 só aqui a título de exemplo. Você vai fazer todos. Você começou, você não lembra o primeiro, aí você vem aqui e fala assim, peraí, eu lembro, esse aqui eu lembro, exportar como PDF. Aí você vem cá e coloca, opa, exportar PDF. Aí do lado você vê, opa, esse aqui é imprimir, aí você escreve, imprimir, visualizar a impressão, cortar. Esse aqui é copiar ou colar, não sei. Aí esse pincel aqui, aí você vai fazendo. Faça o máximo que você consegue. Não conseguiu fazer? Volta no material, revisa, refaça um pouco. Errou? Revisa novamente. Isso aqui vocês não têm noção o tanto que isso salva em prova.
Esse pincel, diga-se de passagem, eu vou comentar ele aqui, ó, porque ele mudou de nome, ele chamava pincel de estilo. Agora ele chama clonar. O que ele faz? Olha que interessante. Ficou 2C, né? Esse aqui é um L, tá, pessoal? A letrinha que não ajuda. Clonar. Vamos ver aqui na prática o que esse pincel faz. Imagina que eu tenho aqui uma configuração qualquer. Vermelho. Vou colocar aqui algumas configurações. E depois eu quero aplicar essa configuração em várias partes do meu texto. Apliquei uma série de formatações aqui. Agora, Ctrl B de bold, não é Ctrl N, tá? De negrito, o negrito aqui é Ctrl B. Deixa eu aumentar aqui, para ficar melhor. Aplicar a formatação. Ah, não lembro o que eu fiz aqui, mas eu quero aplicar aqui de novo. Aí eu vou clicar aqui com o cursor, vou lá no meu clonar, formatação, tá vendo? É o clonar. E agora aplica aqui, ó. Pronto. Ele clonou, roubou a propriedade e aplicou em outro. Na verdade, ele não roubou, né? Ele copiou, clonou e aplica em outro. Ah, mas e se eu quiser aplicar um tanto? Aí eu clico 2 vezes. Eu clico primeiro onde eu preciso pegar, preciso clonar. Agora eu vou clicar 2 vezes, ó, rapidamente. 1, 2. Aí eu posso aplicar várias vezes. Ó, ele fixa. Quando eu clico várias vezes, ele fixa, tá vendo? Uma vez ele utiliza uma vez só, 2 vezes ele ativa. Depois esse desativa. Entenderam? Faço isso aqui. Ah, mas onde eu vou achar isso aqui, Fabiano? Eu tenho só celular, eu não tenho computador, não dá para instalar. No material, eu deixei tudo pronto aqui para cima. Todas. Aqui, ó, todas elas. Fiz isso com o Writer e fiz isso com Impress. Calc eu não fiz, porque Calc, o objeto já é a folha de cálculos ali, beleza? Ah, pessoal, quem não me segue ainda, vai no Instagram, professor Fabiano Abreu, segue lá. Eu costumo postar algumas coisas lá, olha que bacana. O pessoal sempre comenta lá os seus sucessos e tal. Eu deixei alguns aqui, mas eu só quero te dar uma dica de estudo que eu peguei de um aluno. Aquelas outras anteriores lá, o pessoal comentando que passou, que gabaritou e tal, mas aqui tem técnica de estudo. Esse aluno, ele fala o seguinte: acompanhei o curso da PCSP e as aulas foram extremamente proveitosas e tal, com a apostila provavelmente ficam ainda melhores. Fui aprovado em papiloscopista e auxiliar papiloscopista da PCSP recentemente. Esse aluno foi aprovado esses dias. Quem for prestar para PCMG, no seu caso PCPR, né, do Paraná, recomendo que assistam às aulas desde já e revisem. Pessoal, revisão, ela te possibilita quebrar a curva do esquecimento que ela foi desenvolvida. Quando você começa a estudar, você já começa a perder conteúdo. Isso aqui, ó, é conteúdo. Quantidade de conteúdo. Aqui, horas passadas. À medida que o tempo passa, você vai esquecendo. Chega no final das contas, você não lembra de nada. O que faz essa curva de esquecimento ir aumentando aqui, ó, e ela passar mais reta e você armazenar mais informações, é a revisão. Existem várias técnicas de revisão. Pesquisem sobre isso. Olha aqui, já temos condições de resolver, hein? Mais uma questão. Vamos resolver essa aqui. É a sua amiguinha Copsuel, que você vai encarar daqui uns dias. Considere as afirmativas a seguir em relação ao aplicativo Writer do BR Office. Entendam o LibreOffice também, se aplica. A combinação de teclas Ctrl B salva o documento aberto. Errado, né, pessoal? Ctrl B, B é de bold, vai dar um negrito no LibreOffice. Para salvar aqui a gente sabe que é o S, Ctrl S. Então essa aqui está errada. Essa aqui é errada. 2. Um arquivo de texto do Writer possui extensão padrão ODT. Opa, essa está certinha. Essa aqui está errada. Essa aqui está certa, a gente já viu. O ícone ABC com um sinalzinho vermelho embaixo aqui, um tracinho sublinhado vermelho, tem a função de sublinhar o texto selecionado. Errado. Isso aqui é correção ortográfica. É o corretor ortográfico. Está errado. O ícone está pequenininho aqui, pessoal, um tanto de tracinho assim, ó. Serve para justificar o alinhamento do parágrafo. Certo. Então a gente tem certo A2 e temos certo A4. Somente 1 e 2, 2 e 4. Gabarito, letra B. Pessoal, vocês devem estar confusos aí quem tem o material já, né? Muita gente comprou, muito obrigado, você que deu uma moral, você ajuda o sistema a movimentar. É um valor pequeno para você, mas para a gente dá para pagar funcionário, dá para movimentar, comprar material, manter o equipamento em dia.
Então agradeço muito a sua moral. Você que adquiriu, você que não pôde adquirir também, não tem problema. Continue com a gente, continue comentando. Isso aqui é uma família, é uma comunidade. A gente trabalha em prol do bem, para que todo mundo consiga chegar lá. Não vamos deixar ninguém para trás. Ninguém fica para trás aqui, viu, pessoal? Aqui foi o seguinte, está escrito 8, não tem a questão 8. É 6. Eu já fiz a correção aqui no seu material, corrige aí, tá? Tem esse errinho aí. A última questão é 6. No seu vai estar o seguinte, dá 5, pula para 8. E no gabarito está aqui até 6. Aí tem esse errinho lá, você corrige aí. Me perdoem que foi um lapso. E para finalizar, um 64, Impress. A gente inicia o Impress. Pessoal, o Impress, pela mesma forma, dá para você estudar sozinho. Eu não vou entrar muito no mérito aqui, vou explicar algumas coisas. Mas olha aqui, teclas de atalho, toda aquela parte da explicação, algumas questões, tá vendo? No decorrer que eu explico algumas questões. E todo aquele detalhe que eu mostrei. Na verdade, já está dando quase 1h da manhã aqui. Eu não vou analisar mais, eu vou deixar você para a próxima aula. O que eu peço para vocês? Acessem aqui no grupo que a gente tem no Facebook, eu vou deixar o link aqui depois. Olha cá, eu comento algumas coisas, eu sempre posto alguma coisa, me segue lá no grupo, pede para participar. Aqui eu deixo os links, é só você clicar, vai te direcionar para as aulas. Aqui, ó, direto para a aula. Olha aquela questão que eu falei de permissões, está aqui ó, do Linux, está tudo aqui, ó, aquela parte que eu falei para vocês, de arquivo, estou explicando aqui. Ó. E quem não tem o material, na guia download do meu site, você consegue baixar muita coisa, tá? Olha aqui, ó, guia download, contato download. Inclusive no material do PCSP, tem coisa pra caramba, pode entrar aqui e você baixa muita coisa gratuita. Áudio de aulas do curso da PCMG está aqui. E nesse do PCSP, ó, atualizações de Windows 10, slides, mapas mentais. Tem muita coisa, você tem que localizar aqui. Mas tem coisa pra caramba. Inclusive esse aqui eu tenho certeza que eu postei. Esse aqui, ó, ele tá lá para você baixar. Nessa aula eu acho que eu explico sim, onde que você baixa isso. Ou seja, nas redes sociais fica mais fácil de interagir e a gente conversar. Porque no canal aqui eu só posto vídeo, mas pra gente bater um papo, fica mais fácil você comentar lá, você ficar sabendo das atualizações, dos artigos que eu escrevo. Eu posto sempre nas redes sociais. Aqui está o Instagram, o Facebook é o Professor Fabiano Abreu e o site oficial fabianoabreu.com. Então eu te espero na aula 2, você vai estar lá, assiste. Se tiver alguma dúvida em relação à numeração de página, por exemplo, não vai bater, tá pessoal? As aulas posteriores, elas são de 3 cursos distintos. Então a página que eu vou me referenciar lá é a página da apostila específica da Polícia Civil de São Paulo, TJSP e por aí vai. Mas se você der um Ctrl F para localizar dentro do PDF, você localiza a matéria e coincide. E qualquer dúvida, posta aí, beleza? Te espero então na próxima videoaula. Um forte abraço e até lá!